Nesse mundo tão conectado, muita gente pode acabar ficando também acomodada na sua missão de vida cristã e de anunciar o Evangelho, de dar testemunho da sua fé. Por isso mesmo o Papa Francisco nos alerta para este evangelismo meramente digital, curtindo as coisas, sentados no conforto da nossa casa e que não vai ao encontro do nosso irmão. Este alerta é extremamente importante para pensarmos qual é o nosso papel na igreja no anúncio do Evangelho no mundo. Essa frase é ótima. Não existe evangelização de poltrona, evangelização de sofá. O Papa Francisco, ele celebra uma missa todos os dias, uma missa, de certa forma, um pouco mais privada, além daquelas que são públicas, que ele preside nos eventos em que ele participa, ou mesmo lá no Vaticano, em tantos outros lugares. Essa é uma missa um pouco mais privada. E foi justamente nessa missa do dia 19 de abril de 2018 que ele toca neste ponto, baseando-se na missão de Filipe, de São Filipe, que está narrado nos Atos dos Apóstolos. E se você quiser saber um pouco mais destas missas que o Papa Francisco celebra, eu vou deixar um link aqui embaixo para o Vatican News, que é o site de notícias oficial do Vaticano, e que lá eles sempre compartilham um pouco sobre a pregação do Papa Francisco todos os dias. Vale muito a pena acompanhar, especialmente as pessoas que gostam de saber um pouco mais, de aprofundar um pouco mais na sua reflexão sobre o Evangelho do dia. E a reflexão do Papa Francisco sobre os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40, que eu recomendo que você pegue a sua Bíblia e leia para entender um pouco mais sobre essa missão de Filipe, o Papa Francisco tira 3 palavras que ele chama bastante atenção e que ele resume depois dizendo: não existe evangelização de poltrona, evangelização de sofá. O Papa Francisco nos alerta justamente desta ideia de que basta agirmos, falarmos de Jesus, mandarmos mensagem, curtir coisas bonitas na internet, que já estamos fazendo o nosso papel. Nós cristãos precisamos dar testemunho da nossa fé constantemente em todos os momentos da nossa vida, inclusive digitalmente, no mundo online, nas redes sociais, mas especialmente indo ao encontro do outro, que é isto que o Papa Francisco nos alerta. E ele tira 3 palavras fundamentais deste texto dos Atos dos Apóstolos. Ele fala do levantar-se, do aproximar-se e do partir da situação do outro, entender a situação do outro para saber o que anunciar, como testemunhar, como evangelizar. Queste 3 parole sono chiavi per tutti noi cristiani che dobbiamo evangelizzare con la nostra vita, con il nostro esempio e anche con la nostra parola. Alzati, alzati, accostati, vicinanza, e parti dalla situazione quella concreta. Un metodo semplice, ma è il metodo di Gesù. E se nós pensarmos em cada um destes elementos, lendo este texto de Atos 8, 26, 40, nós vamos perceber que o nosso trabalho mesmo, no dia a dia, a nossa missão, aquilo que Deus espera de nós ao anunciarmos o Evangelho, é justamente, primeiro, sairmos do nosso comodismo. É este levantar-se, é a primeira palavra que o Papa Francisco destaca. O cristão, ele não é acomodado. Aquele que acredita em Jesus, ele está sempre no caminho. É justamente, inclusive, o primeiro nome que a comunidade dos fiéis seguidores de Jesus recebe. São aqueles do caminho, que estão no caminho. E nós estamos sempre em marcha, caminhando. Nós não estamos estacionados. Nós não paramos no tempo. Nós não paramos na vida. O Evangelho nos movimenta, Jesus mesmo nos exige compaixão, mover-se de compaixão. É uma expressão que a gente escuta muito nos Evangelhos. Jesus moveu-se de compaixão e é algo que ele espera de nós,
que a gente haja, que a gente não fique parado, que a gente sempre esteja em missão. É justamente este o mandato de Jesus, ir pelo mundo. Portanto, levantar-se é extremamente importante. Se você pegar o texto de Atos dos Apóstolos, desta leitura da reflexão do Papa Francisco, começa assim: naqueles dias um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. A mensagem que Filipe escuta do anjo é: levante-se, prepare-se. E a segunda palavra é aproximar-se, ir ao encontro do outro. A gente pode lembrar também da parábola do bom samaritano, aquele homem que vê o pobre atacado pelos ladrões, jogado na beirada da estrada. Aquele bom samaritano, ele se move de compaixão, ele está no caminho e vai em direção ao outro. E é justamente o que Filipe faz. Filipe vai ao encontro de um homem, de um pagão que nunca tinha ouvido falar de Cristo ainda, mas que lia e buscava conhecer Deus pela palavra. E Filipe vai ao encontro dessa pessoa. Ele quer se interessar por aquele homem, ele quer saber o que aquela pessoa está fazendo. Ele se aproxima e nós não podemos ter medo de nos aproximarmos das pessoas, de irmos ao encontro do nosso irmão, de conviver com o outro, de sentir compaixão, de sentir misericórdia e especialmente de amar o outro, de dedicar o nosso esforço em amar o próximo. Portanto, a primeira palavra, levantar-se, colocar a caminho e neste caminho nos aproximarmos dos nossos irmãos. E depois, o terceiro passo, entender a situação do outro, ter um movimento de sentir-se e colocar-se no lugar do outro. Quais são as dores, quais são as dificuldades e a partir daí saber qual palavra, como evangelizar, como tocar o coração do nosso irmão. Esta leitura de Atos 8, 26, 40 e esta reflexão do Papa Francisco, que eu deixo o link aqui embaixo, nos ajuda muito a pensar qual é o nosso papel de cristãos, de fiéis, de batizados que estão na missão, testemunhando, vivendo o Evangelho. Nós temos que saber nos mover, sair do nosso lugar, nos aproximarmos do nosso irmão e entender a situação dele. E a partir desta situação, adequar o Evangelho e a mensagem de Jesus para que ele também creia, para que ele também conheça a verdade e o amor de Deus. Eu fiquei muito tocado por esta pregação do Papa Francisco, que teve um cuidado maravilhoso em escolher estas palavras, entender profundamente a missão de Filipe, que às vezes pode parecer um tanto estranha ou difícil para que nós, quando lemos, analisarmos todos os elementos do texto, mas de forma maestral, de forma apostólica, daquilo que nós esperamos realmente do nosso Papa, ele nos ensina a profundidade da palavra de Deus e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. E também me lembrei da exortação apostólica do Papa Francisco, vou colocar o link aqui embaixo para que você possa ler também, ela está disponível de graça online no site do Vaticano, da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que fala justamente um pouco sobre essa missão do nosso trabalho, do colocar-nos no caminho da evangelização. Vale muito a pena dedicar um pouco do seu tempo à leitura dessa exortação apostólica. Nós, católicos, precisamos tomar mais consciência do nosso papel no mundo, deste papel de testemunhar Jesus, de aprofundar o nosso conhecimento na palavra e no magistério, e o texto da Evangelii Gaudium nos ajuda muito também a entender o nosso papel no mundo atual. Qual é a evangelização que a igreja espera que nós testemunhemos para as pessoas no mundo como ele está hoje? E um dos papéis importantes é não nos acomodarmos. Essa mensagem do Papa Francisco: não existe evangelização de poltrona, não existe evangelização a partir do nosso sofá, nos tira desse comodismo e nos faz querer correr ao encontro dos nossos irmãos. E se você gostou desse formato de vídeo, desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E também deixa o seu like para que eu saiba se você gosta e quer mais conteúdos
como este. Também tem a área de comentários aqui embaixo. E não deixe de observar aqui os links que estão na descrição com mais informações e mais textos para que você aprofunde o seu conhecimento na fé, no nosso amor a Cristo e à Igreja. Tem outros vídeos que eu estou sugerindo aqui do lado que eu recomendo que você assista também. E se você tiver dúvidas, quiser dar ideias de tipos de conteúdo que você gostaria que eu abordasse aqui no canal, também pode deixar na área de comentários. Eu espero você nos próximos vídeos.